Aleluia. Glória a Deus. Evangelho escrito por João, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho escrito por João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1. Vamos estar dando continuidade ao ensinamento que começamos na semana passada, Amém, Jesus. acerca dos 3 batismos na vida do cristão. Falamos sobre o batismo nas águas e hoje iremos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Passo a ler onde diz assim, capítulo 3, versículo de número 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia! Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aleluia! Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Glória a Deus. Pai, uma vez mais na tua presença nos colocamos, Jesus. Uma vez mais te rendemos graça neste momento, Pai. Nos encontramos aqui reunidos para aprender um pouco mais da tua palavra, um pouco mais do teu reino, um pouco mais acerca da tua divindade, Senhor. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o Senhor venha contemplar a nossa presença nesta casa, Pai. É bem verdade que poderíamos estar em tantos outros lugares, mas preferíamos estar na tua casa, Senhor. Jesus, eu quero te pedir neste momento, Pai, que o Senhor possa vir abrir nossa mente, nos dando entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Toma nossa mente cativa, repreenda, Senhor, todo e qualquer impedimento no mundo espiritual que há neste momento, querendo barrar o andamento deste culto, fazendo com que nós não venhamos entender a plenitude daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Nesta hora eu quero te pedir, Pai, toma nossa mente cativa, abre o nosso entendimento, nos ilumina, revela o teu Espírito por detrás da letra, porque é bem verdade que o excesso da letra mata, mas o teu Espírito nos vivifica, Pai. Então nesta noite eu quero te pedir que o teu Espírito se manifeste a nós, nos revelando os teus oráculos, nos revelando aquilo que o Senhor tem para falar conosco, nos ensina, nos edifica uma vez mais para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós começamos semana passada falando acerca do batismo nas águas e nós aprendemos que nós precisamos do batismo nas águas por alguns motivos específicos. Um deles é que nós precisamos do batismo nas águas para a remissão dos nossos pecados. Aleluia! Essa remissão, este arrependimento, nos leva à conversão. Nós aprendemos também que a conversão não vem do Espírito Santo, mas depende do homem. É o próprio homem que se converte. Hoje nós queremos tratar sobre o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer no Evangelho, no texto que acabamos de ler, que Jesus está na sinagoga ou está na cidade de Jerusalém. Aleluia! E a Bíblia diz que um dos principais da época vem ter com Jesus. Este homem, por nome Nicodemos, é um dos maiorais da sinagoga. Ele é um dos cabeças, do linha de frente, é como se fosse o pastor da sede da época. Então ele vem ter com Jesus, mas a Bíblia diz que ele vem ter à noite. Ele vem ter com Jesus, mas vem ter escondido, porque ele tem medo do sinédrio se revoltar contra ele e o matá-lo. Por causa que quando Jesus vinha pregando o evangelho do reino, ele vinha pregando e desmentindo aquilo que os sacerdotes da época pregavam. Porque Jesus geralmente costuma fazer isso.
quando ele aparece no ambiente, o que está sendo contradito da verdade bíblica, ele revela. Então, quando ele chega, ele expõe aquilo que está em oculto. Aí ele chega e vai mostrando que o sacerdócio está falido. Então, o sacerdócio da época não gosta de Jesus. Mas Nicodemos entendeu que Jesus era o homem portador da verdade. Nicodemos, no meio de todos, entendeu que, ainda que por mais que a mensagem dele fosse confrontadora, era uma mensagem verdadeira. Aleluia. Então ele prefere se abster do sinédrio e buscar Jesus às escondidas. E Jesus aceita isso. Quando Nicodemos vem buscar ele à noite, para ninguém ver, Jesus o recebe e o discipula. E nesse proporção de discipulamento, ele vai olhar para Jesus e vai dizer: sabemos que tu és mestre. Sabemos que tu és mestre enviado de Deus, porque se não fosse de Deus, nenhum homem conseguiria fazer o que você faz. Aleluia. Aí ele vai olhar para Nicodemos e dizer: Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Aleluia. Observe o versículo de número 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora observe o versículo de número 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Observe que no versículo 3, Jesus está dizendo: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não vai ver o reino. No versículo 5 ele está dizendo: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino. Então, na verdade, Jesus está ensinando algo muito lindo aqui. Haverá um momento que chegaremos até a porta do reino. Só que na porta do reino, alguns vão ver o reino e outros vão entrar no reino. Nem todos chegarão a entrar no reino, mas a grande maioria vai ver o reino. Isso aqui é tão verdade que o ladrão da cruz, quando está ao lado de Cristo, ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Olha o capítulo de Lucas, capítulo 24, capítulo 23, versículo 43 do Evangelho escrito por Lucas. É esse relato da cruz, Jesus conversando com o ladrão. Capítulo 23 de Lucas, versículo 43. Aleluia. Olha o 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora no versículo 43. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Observe, o ladrão olha para Cristo, que está sendo crucificado, e diz: Senhor, me permita entrar no teu reino. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer: no reino não, mas no paraíso você estará comigo. Aleluia. Porque na verdade o paraíso faz alusão à salvação. Então Jesus está dizendo para ele: olha, hoje mesmo chegou salvação para você. Então hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Só que ele pediu para entrar no reino, porque ele entendeu que Cristo tinha um reino estabelecido nos céus. E o que ele quer não é só fazer parte do paraíso, o que ele quer é fazer parte do reino. O problema é que ele não poderia entrar nunca, jamais no reino. Simples, porque tudo que Cristo podia dar para ele era a salvação. Cristo não poderia dar para ele o reino, porque reino não se ganha, reino se conquista. A salvação é de graça. A salvação Cristo dá. Ele dá a salvação porque se nós conquistarmos a salvação, então o mérito é nosso. Então, para que nós não conquistemos a salvação, Ele nos dá, porque é Ele que nos salva. Então, quando Ele nos dá a salvação, nós temos permissão de entrarmos no paraíso. Agora, para conquistar o reino, para entrar no reino, tem que ter obras. Aleluia. A única passagem, a única coisa que te dá legalidade para passar da porta de entrada do reino é obra. A salvação é pela graça. Paulo escreveu a Efésios capítulo 2 dizendo: isso é dom de Deus.
é graça, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Porque a salvação é Jesus quem dá. Agora, para entrarmos dentro do reino, é por meio das obras. É por isso que o ladrão da cruz nunca poderia entrar dentro do reino. Porque quando ele vai para Jesus, ele vai dizer: me permite entrar no teu reino. E Jesus diz: hoje você confessou que eu sou Cristo. Como você confessou que eu sou Cristo, a salvação chegou. Só que eu não posso te colocar dentro do reino, porque você não tem obras. Nós precisamos entender isso. Que o que nos dá legalidade, permissão ou passagem para entrarmos dentro do reino são as obras. Paulo escreveu isso aos Romanos. Vamos conferir. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha o que Paulo vai escrever. Essas obras que nós precisamos ter. Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Olha o que está escrito. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, ou estará salvo. Então perceba, tudo que você precisa fazer para ser salvo é confessar Jesus com sua boca e acreditar no teu coração que Deus o ressuscitou. Quando você confessa com a sua boca que Jesus é Deus e que o próprio Deus o ressuscitou dos mortos, você ganha a salvação. Aleluia. Ponto. Então a salvação vem por intermédio disso, de confessar a Ele. Quando eu confesso, a graça dele me alcança e eu sou salvo. Agora perceba que no céu tem divisões entre o paraíso e a salvação. Ou melhor, o paraíso e o reino. E o que o ladrão está pedindo é justamente a entrada para o reino. Porque ele entendeu que quem entra para o reino com Cristo, entra para governar. Quem entra para o paraíso, entra para ser governado. Então o que ele quer é o seguinte: eu quero entrar no reino para fazer parte com o Senhor do governo. Aí Cristo está dizendo para ele: eu não posso te dar o reino, porque o reino não é entregue de mão beijada. O reino é tomado à força. Observe o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 20. Vai aparecer uma mulher ali querendo falar com Jesus, a mesma circunstância. Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, capítulo 20. Capítulo 20, a partir do versículo 21. Capítulo 20 de Mateus, versículo 21. Olha o que está escrito. E ele disse-lhe: que queres? E ela respondeu: dize que estes meus filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabes o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E disse-lhes eles: podemos. E disse ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Observe, a mulher chegou em Jesus e disse: Senhor, eu tenho 2 filhos que te seguem. Quando você tomar posse do teu reino, permita que um deles se assente à tua direita e o outro se assente à tua esquerda. Aí Jesus vai dizer: não me cabe fazer isso. Na verdade, será que vocês podem tomar o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu serei batizado? Aí os 2 jovens vão olhar para Cristo e dizer: podemos. Aí Jesus diz: na verdade, recebereis ou bebereis o meu cálice, mas o reino eu não posso te dar. O que Jesus está dizendo é mais ou menos isso aqui: na verdade, eu não posso te entregar o reino. Quando ele pergunta se pode beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo que eu serei batizado, ele está dizendo: vocês podem suportar o que eu vou suportar? Vocês podem suportar a agonia da cruz que eu vou suportar? A humilhação que eu vou passar? Vão sofrer por nome de Deus como eu vou sofrer?
Quando ele pergunta isso para os discípulos respondem: podemos. Aí ele entende: se você suportar a cruz que eu vou suportar, a humilhação que eu vou suportar a dor que eu vou suportar pelo nome de Deus, então com isso você pode entrar no reino. Aleluia. Ele está dizendo mais ou menos o seguinte: se você suportar tudo que eu hei de passar, então o reino é seu. Caso contrário, o reino não, o paraíso sim. Então você tem que entender isso aqui. Você quer ir para o reino ou para o paraíso? A questão está aqui. Porque eu tenho que entender que o reino não vai vir de mão beijada. Eu preciso entender que o reino não vai chegar de qualquer forma. Até porque nós pensamos que nós não entendemos a totalidade do que é o reino de Deus. Nós não conseguimos compreender, pensamos que o céu é uma bagunça. E que nós vamos chegar lá e como se fossem nuvens branquinhas com um contorno azul. E Deus é um senhorzinho sentado no trono. Mas está muito longe disso. Estamos pensando que vamos chegar no céu e ficar sentado na boca 24 horas dando santo, santo, santo. Mas na verdade vai chegar o reino milenial, onde o céu vai entrar em contato com a terra. E quando o reino milenial acontecer, o reino de Cristo é estabelecido na terra. E quem fizer parte do reino, governa com ele na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que Vai doer. observe o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 12. Mateus capítulo 11, versículo 12. Glória a Deus. Olha só. Mateus capítulo 11, versículo 12. Olha o versículo 11 e o versículo 12. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Olha o versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Jesus está dizendo assim: desde o dia que João Batista começou a batizar nas águas, o reino não é entregue de mão beijada, o reino é tomado à força. Aleluia. Desde o dia que João Batista começou a batizar a primeira pessoa nos batismos das águas, o reino é praticado ou alcançado através das suas práticas. Aleluia. É por isso que Cristo vai dizer o seguinte: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. E aquele que achar a sua vida, este a perderá. Porque ele está dizendo: quando você abrir mão das suas vontades na terra, eu te estabeleço no reino dos céus. Mas enquanto você preferir as suas vontades na terra, o reino dos céus não é seu. Perceba que é uma questão de uma escolha. Eu escolho se eu quero entrar para o reino. Qual o problema? Qual a questão de entrar para o reino? Quem entra para o reino, entra governando, ou para governar. Porque isso é reino de Deus. Reino de Deus é governo. Reino de Deus é governo. Observe, Jesus vai dizer aos discípulos, em Lucas capítulo 17, 20, que quando alguém olhar para vocês e disser: aqui está o reino de Deus, ou ali está o reino de Deus, não vá, porque o reino de Deus já está em vós. Aleluia. Só que perceba algo, ele está dizendo que o reino já está neles. Só que alguns capítulos à frente, a saber João capítulo 18, nós vamos ler daqui a pouco, ele vai dizer: o meu reino não é da terra, ou não é deste mundo, mas ainda virá. Como que o reino já está neles e o reino ainda virá? É porque na verdade ele está explicando: alguns de vós já têm um reino dentro de vocês. Porque quando o reino entra, o reino te governa. Glória a Deus. Então nós estamos tratando sobre o batismo do Espírito Santo. Nicodemos está perguntando: o que eu preciso fazer? E Jesus está dizendo: aquele que não nascer de novo das águas e do Espírito, aquele que nasce somente das águas, tem passagem aberta para o paraíso. Mas aquele que não nascer do Espírito nunca poderá entrar no reino. Aleluia.
É isso que Cristo está dizendo. Observe que o texto que nós lemos no começo, João capítulo 3, a Bíblia disse isso, no versículo 3: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino. Aí o versículo 5 diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino. Então Jesus está dizendo: se você não tiver dentro de você o Espírito que te governe, você não vai entrar no reino. Aleluia. Porque o reino é conduzido ou tomado à força. Mas que força é essa? Como que eu mostro essas forças? O que eu tenho que fazer para trabalhar com essas forças e alcançar o reino? É simples: os frutos. Cristo vai dizer: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Mas que frutos são esses? Gálatas capítulo 5. Olha lá, tem dois tipos de fruto. Toda árvore tem dois tipos de fruto. Gálatas capítulo 5. Aleluia, Deus. Porque nós pensamos que o Espírito Santo vem só para fazer a gente rodar, só para falar em outras línguas. Mas o Espírito Santo vai muito além disso. É que nós não entendemos isso. Mas olha o que Paulo está escrevendo aos Gálatas capítulo 5. Abre Gálatas capítulo 5 e eu quero ler um texto antes. Mas pode abrir Gálatas capítulo 5. Eu quero ler Efésios capítulos. Eu vou ler Efésios 2:10. Se você quiser anotar, anote. Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10 eu vou ler. Só para você entender o que foi citado aqui. Olha lá, Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o versículo 9: não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha o 10: porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nela. Observe o versículo 10. Vou repetir: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andemos nela. Observe o que Jesus está dizendo, ou o que Paulo está escrevendo. Deus preparou boas obras, e as obras que Ele preparou, Ele quer que nós andemos nela. Toda vez que nós começamos uma caminhada, Cristo já tem estabelecido as obras que Ele quer que nós executemos. Nós que precisamos entender e seguir as obras que Ele já estabeleceu. Só que perceba o que Ele escreveu aos Gálatas, capítulo 5, que foi o texto que eu ia ler antes. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Paulo vai mostrar agora a diferença entre a carne e o Espírito, ou entre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Olha o que ele vai dizer: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são: primeiro, prostituição; segundo, impureza; terceiro, lascívia; quarto, idolatria; quinto, feitiçaria; sexto, inimizade; sete, porfias; oitavo, emulações; nono, ira; décimo, pelejas; 11º, dissensões; 12º, heresias; 13º, invejas; 14º, homicídios; 15º, bebedices; 16º, glutonaria. Encerra o versículo dizendo: e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Perceba,
Paulo está escrevendo. O reino está aí. Perceba que ele começa os versículos 16 e 18 dizendo: dentro de nós tem uma guerra entre a carne e o espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Ou seja, dioturnamente entre nós tem briga. Um poeta vai escrever que dentro de nós tem dois lobos, de igual forma e de igual tamanho. Todo dia eles sentem fome e nós os alimentamos. Um lobo se chama o espírito e o outro lobo se chama a carne. Nessa briga constante da fome, nós escolhemos a quem alimentar: o espírito ou a carne. Aleluia, Deus. E quando a carne está mais forte do que o espírito, então a carne vence o espírito e impede que o espírito obre em nós as suas obras. Aleluia. Todavia, quando eu alimento mais o espírito, então meu espírito milita contra a carne e eu impeço as obras da carne em mim. Oh, Jesus. Só que perceba, são 12 obras. Vou repetir elas de forma rápida: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleiros, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. Se você praticar qualquer uma dessas, a sua carne é alimentada. Oh, Jesus. Vamos pelas principais? Impureza. Pensamento impuro alimentou a carne. Olhar impuro alimentou a carne. Audição impura alimentou a carne. Não vai sobrar nada. Inimizades, contenda, rixa, Ui. briga Ei, alimentou a carne. Bebedices, glutonaria, dissensões, emulações, fingimento, inventor de histórias, criador de contenda, alimentou a carne. repete para mim, filho. Emulações, heresias, iras. Quando você se ira, você alimenta sua carne. Olha a guerra. Olha o que está dentro de você. Um lobo chamado carne e um lobo chamado espírito. A pergunta é: qual está sendo mais alimentado? Porque perceba, é Paulo que escreveu, não foi eu que disse, que aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus. Aleluia. A pergunta é essa: para onde eu estou indo? Porque a minha preocupação é pensar que o Espírito Santo vem para poder falar em línguas, me dá dons, mas isso é o último estágio dele. Quando ele chega para te governar. Aleluia. Vou te mostrar já isso aqui. Mas olha as obras do Espírito Santo, versículo 22, do mesmo capítulo de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Olha aí. Vamos pôr na balança. Vamos pôr na balança. Olha lá. Os frutos da carne: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 frutos da carne. Meu Pai. Olha o Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. 9. São 16 frutos contra 9. Que guerra é essa? Parece que igual, mas quando você vai ler o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, tem mais 7. Meu Deus. Somando, tem mais para vencer a carne do que o espírito. Aleluia. Qual que é a questão, Richard? A questão é: eu me preocupo em conhecer mais os frutos da carne do que o fruto do espírito. Aleluia, Deus. Pergunta por quê? Por quê? Porque fazer o que o espírito quer contradiz o que eu gosto. Aleluia. Porque está aqui, ó, caridade, gozo, paz,
Longanimidade. O que é longanimidade? Eu tenho paciência em mim, eu sou tardio em irar-me. O primeiro fruto que contradiz, porque na carne é a ira, aí no espírito você tem que ser longânimo, tardio em irar-se. Porque tem gente que até tem um dom, mas não tem um fruto. E não adianta ter fruto, ou melhor, ter o dom sem ter o fruto. Porque o que pesa não é o dom, o que pesa é o fruto. Glória a Deus, aleluia, tem misericórdia. A fé, mansidão, temperança, em outra versão, domínio próprio. Que negócio. Ensina nós, Pai. Meu Deus. Vou falar uma coisa. Sabia que é possível você ter todos os dons e não entrar para o reino? Isso é o próximo batismo. Batismo do fogo. Forjamento de caráter. Mas, avaliando aqui, eu posso falar em línguas, eu posso pregar, eu posso expulsar demônios, eu posso ter o dom da cura, posso ter o dom de interpretação de línguas, posso ter tudo. Mas se eu não tiver domínio próprio, se eu não tiver mansidão, se eu não for longânimo, se eu não tiver fé, se eu não tiver gozo, se eu não tiver paz, se eu não for caridoso, eu não vou para o reino. Aleluia, Deus. Sou salvo, mas não vou para o reino. Entro até no paraíso, mas não entro no reino. A pergunta que recolhe de mim é essa: para onde estamos indo? Para onde estamos indo? Porque observe o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5. Perdão, capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, a partir do versículo 5. Romanos 8, versículo 5. Olha o que Paulo escreveu. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Eu vou dar tempo para você achar. Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo número 5. Olha o que diz. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha o 7. Preste atenção agora. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não sujeita a lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Olha o 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Aleluia. Percebe o que Paulo está dizendo? Aquele que é da carne tem as suas inclinações para a carne. Aquele que é do Espírito tem as suas inclinações para o Espírito. Rígido, o que é isso? Dentro da igreja tem 3 tipos de pessoas: as naturais, as carnais e as espirituais. As naturais é aquele tipo de pessoa que ainda não é crente. Ela vem, mas não entende nada para crente. Ela vem para conhecer. As espirituais são aquelas que vêm e conseguem discernir as coisas. E Paulo vai dizer que as espirituais discernem tudo e não são discernidas por ninguém, porque são espirituais. E as carnais são aquelas que vêm para a igreja, conhecem o que está aqui dentro, mas praticam a obra da carne. Eita Deus. É possível? Lógico que é. Por quê? Porque o meu coração pesa se eu vou para o Espírito ou se eu vou para a carne. É só colocar na balança. O que te é mais atrativo? Sair para discutir
ou temos assim não? É só pôr a balança. O que é para mais atrativo a você? Ir para a pancadaria ou sair como besta? Sair como besta. Quando você entende que se você a sua mansidão é maior do que a sua ira, então você está inclinando para o Espírito. Aleluia. Todavia, quando você decide agir por impulso, então a sua inclinação é para a carne. Ajuda nós, Jeová. Naturais, espirituais e carnais. As espirituais, as naturais, aquelas que vêm sem conhecer. As espirituais são as que são discernem tudo e não são discernidas por ninguém. E as carnais que conhecem, mas praticam elas da carne. Então vamos lá. Aí ele termina o versículo 9 dizendo assim. Vamos para o 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, quando eu me inclino para a carne, eu estou criando inimizade de Deus. Porque eu preciso entender que o Espírito que está em mim é como se fosse, me permita a expressão, é chula, mas acho que cabível. É um fragmento de Deus. Então quando eu me inclino para Ele, eu estou me inclinando para a vontade, me aproximando dEle. Quando eu me inclino para a carne, eu estou fazendo como uma barreira entre mim e Ele. Então quando eu vou para a carne, eu viro inimigo de Deus. É por isso que Tiago escreve que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus, e aquele que é inimigo do mundo é amigo de Deus. Tiago capítulo 4 escreve isso. Então perceba, Paulo está dizendo, se você é do Espírito, a sua inclinação vai ser para o Espírito. E quando você se inclinar para o Espírito, você é de Cristo. Todavia, se o Espírito de Cristo não está em você, este não é dele. E gente, como que eu sei que o Espírito dele está em mim? Pelos frutos. Tudo é descoberto pelos frutos. Tudo. Jesus disse isso. Quando olhares para uma árvore, percebereis se ela é árvore boa ou má, pelos seus frutos. Uma árvore que não dá frutos não serve para outra coisa, a não ser cortada e lançada para virar lenha. Todavia, uma árvore que dá frutos más pode ser tratada. Porque a árvore que dá fruto mau é a árvore que dá fruto para a carne. Mas ela pode ser tratada e gerando fruto para o Espírito. Só que você só conhece isso através dos frutos. E para se conhecer um fruto, leva-se tempo. Você não percebe o fruto de alguém da noite para o dia. Planta uma árvore hoje e espera por quanto tempo vai demorar para ela crescer, para ela germinar, frutificar, para você saber que fruto é dela. Então é tempo. Você só percebe se a pessoa tem inclinação para a carne ou para o espírito na convivência, com o tempo. É o que Paulo está dizendo. Mas ele está dizendo que aquele que é para o espírito é de Cristo. Então vamos entender isso aqui. Jesus, conversando com Nicodemos, está dizendo: Nicodemos, você precisa nascer de novo das águas e do Espírito. Se você nascer somente das águas, você verá o reino. Mas se você nascer das águas e do Espírito, você verá e entrará no reino. Porque eu acabei de dizer que o reino, ele é governo. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 20. E em seguida nós vamos ler João 18. Lucas 17, 20. Em seguida João 18. Olha o que diz. Lucas 17, 20. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Agora observe João capítulo 18. João 18,
E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Observe a contradição. Primeiro ele diz: o reino está entre vós. Agora ele está dizendo: o meu reino não é daqui. Então, entenda isso. O reino de Cristo, o reino de Deus, o reino dos céus é governo. Quando o reino chega, ele chega para governar. Jesus está dizendo assim: quando alguém olhar para você e dizer, vá para ali, que o reino de Deus é aquilo, você não vai. Ou se outro aparecer e dizer, vá para lá, porque o reino de Deus é aquilo ali, não vá. Porque na verdade o reino não é lugar, o reino é o que te governa. Glória a Deus. O reino é aquilo que te comanda. O seu reino é aquilo que te comanda. Olha, por que Jesus está dizendo para Nicodemos? Você precisa nascer do Espírito. Porque Jesus está dizendo, Nicodemos, quando você descer as águas, você se arrepende do que você já praticou. Mas quando você é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo te conduz e gera dentro de você as obras do Espírito, que foi o que nós já lemos. Então ele está dizendo assim, Nicodemos, se você permitir que o Espírito Santo te batize, ou que você seja batizado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo te governe, você chega no reino. Porque quando o Espírito Santo chega na vida de um homem, ele chega e transforma aquele homem. No Antigo Testamento, só um homem descobriu isso: Samuel. 1 Samuel capítulo 10. Olha o que ele vai dizer, falando acerca do Espírito Santo. 1 Samuel 10, 6. Samuel capítulo 10, versículo 6. Olha o que diz: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Ou seja, Samuel está dando para Saul dizendo: Saul, o Espírito do Senhor vai vir sobre você. E quando ele vier sobre você, ele já te dá um dom. Qual o dom? De profetizar. Só que quando ele descer sobre você, você não vai ser mais o mesmo, você será outro homem. Porque o Espírito Santo, quando chega no homem, ele chega para fazer isso, para governar. Então o que Saul fazia, ele tinha que deixar de fazer e começar a fazer aquilo que o Espírito Santo conduzisse ele para fazer. Olha o que Ezequiel escreveu. Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, do versículo 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e te farei andar nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observastes. Observe o versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei andar nos meus estatutos. Ele está usando a ponto de Ezequiel dizendo: Ezequiel, diga para o povo que quando eu mandar o meu espírito a eles, eles vão andar no meu estatuto, eles vão andar no meu caminho, porque o meu espírito vai conduzi-los pelo caminho que eles têm que andar. Diga para eles que quando o meu espírito chegar, ele vai chegar para governar a vida deles. Quando o meu espírito entrar, não é eles mais que decidem para onde vai, é o meu espírito que conduz. Porque isso é reino, reino é governo. Então Deus está ensinando: quando o meu espírito entrar em você, ele entra primeiro para te governar. Porque se você deixar o meu espírito te governar, você consegue entrar para o reino. E depois que você tem esse governo todo do espírito, aí ele começa a te usar.
Ele começa a te dar os dons. Aleluia, Jesus. É interessante porque Paulo vai escrever dizendo que aquilo que é dado sem arrependimento. Depois que ele te dá os dons, ele não toma de volta. Por mais que você vire as costas para o governo dele, os dons continuam em você. Aleluia. Só que é interessante porque ele tem algumas funções, alguns papéis principais no seu ministério, o Espírito Santo. O Espírito Santo tem alguns papéis principais, algumas funções. Nós aprendemos quarta-feira passada que ele não converte o homem, mas ele convence o homem. João capítulo 16, do versículo 8 ao 11. João 16, do 8 ao 11, é o ministério do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Olha para aqui que o Espírito Santo veio. João 16, versículo 8 ao 11. João capítulo 16, versículo 8. E quando ele vier, ele, Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o 9. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então perceba, a função do Espírito Santo na vida do homem, antes de se converter ao cristianismo, antes de se converter a Cristo, é essa: convencer o homem ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Por que do pecado? Porque não crê em mim. Quando o Espírito Santo chega na vida daquele que é pecador, que está no mundo, ele convence o homem dos pecados dele, ele entende que é pecador e aceita Cristo, e ele percebe que Cristo realmente é Deus. Então ele vem para convencer o homem do seu pecado. Segundo, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Ele vem para convencer o pecador de que Deus, Jesus, era Deus, ou é Deus, e agora está no céu nos esperando. E a justiça vai pesar no nosso coração. Então o Espírito Santo fica te convencendo dioturnamente a largar a prática do pecado. Dioturnamente ele está falando com você o que está errado e o que não está. Então ele convence do pecado, ele convence da justiça e convence do juízo. Qual é o juízo? O juízo é entender que o mundo vai passar por um processo de juízo de Deus, aonde o príncipe do mundo já está condenado, que é o diabo. 1 Pedro vai dizer isso, que o diabo já está condenado. Então ele não tem mais solução. Mas quando eu tenho o Espírito Santo me prova, ou testifica em mim, que eu ainda sou capaz de escapar do juízo. Então o ministério do Espírito Santo é esse. O ministério dele é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. O Espírito Santo não vem para nos colocar de pé. O Espírito Santo não vem para nos fazer rodar. Ele não vem para nos fazer falar em línguas. Isso é consequência. Mas o papel principal dele é nos governar e nos convencer dos nossos pecados. São os papéis principais dele. Agora observe o que ele faz. Isso aqui é na vida do pecador. Observe o que ele faz na vida do crente. 1 Coríntios capítulo 6. Agora você já aceitou a Cristo, já anda nos caminhos dele, e agora o Espírito Santo faz isso aqui com você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Porque na vida do pecador, ele convence do pecado, convence da justiça e convence do juízo. Agora 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Primeira coisa que ele faz na vida do crente, ele habita nele. Primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente, habita nele. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Percebe? Olha o que Paulo está dizendo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo está dizendo, perceba,
Quem habita em você agora é o Espírito Santo. E você não é mais seu, você é dele. Pode graça, pode. Perceba que agora o Espírito Santo habita em você. Um Deus habita dentro de você. E você não é mais seu, você agora é dele. Então perceba que ele está dizendo isso aqui. Ele habitou em você e você é dele. Quem te conduz é ele, quem te guia é ele, quem te leva é ele, quem faz é ele, quem abre é ele. Aleluia. Outro texto que confirma isso é 1 Coríntios 3,6. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Glória a Deus. Santo é santo. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Essa vez eu vi o crente, pelo amor de Deus. Eu velho agora estou apresentando tudo. Perdão, é 3,16. 1 Coríntios 3,16. Olha o que diz: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então perceba, Paulo está dizendo: você aceitou a Cristo e o Espírito Santo desceu. Se o Espírito Santo desceu em você, ele habita em você. Aleluia. E por ele habitar em você, você não é mais seu, você é dele. Glória a Deus. Ponto. Então a primeira coisa que ele faz na vida do crente é habitar nele. A segunda coisa que ele faz, confirma a nossa filiação a Deus. Romanos capítulo 8, 16. Romanos capítulo 8, versículo 16. Já estou encerrando. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que diz. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Observe. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida do crente é habitar nele. A segunda coisa que o Espírito Santo faz na vida do cristão é confirmar que o cristão ou o crente é filho de Deus. E uma das coisas que Satanás quer colocar na nossa cabeça é que quando nós pecamos e erramos, nós deixamos de ser filhos dele. Mas enquanto o Espírito Santo estiver em nós, ele continua testificando e dizendo: você é filho, você é filho, Aleluia. você é filho, você é filho. Então a primeira coisa que ele faz é habitar em nós. A segunda coisa que ele faz é confirmar que somos filhos de Deus. Terceira coisa que ele faz: comunhão. Ele faz termos comunhão. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A expressão certa seria comungando, que transliterando seria comunhão, koinonia no grego. Olha o que diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas a maior destas é a caridade. A caridade é quando você sente algo maior pelo outro, pela necessidade do outro, do que pela sua necessidade. E você só sente algo, a necessidade do próximo, quando você tem comunhão com ele. Se você não tem comunhão com o próximo, você não consegue sentir a necessidade que ele sente. Você não consegue chorar as lágrimas que ele chora. Você não consegue pelejar por ele. Você só peleja por ele, só sente o que ele sente, só chora quando ele chora. Aleluia. Quando tem comunhão com ele. Glória a Deus. Então perceba. Primeira coisa que ele faz na vida do cristão: habita nele. Segunda coisa, confirma a sua filiação. Terceira coisa,
transmite em nós a comunhão. Depois de tudo isso que Ele fez em você, que Ele te deu os frutos, que Ele te obrou dentro de você as obras do Espírito Santo, depois que Ele te habitou em você, que Ele te governou, que Ele confirmou a filiação, que Ele deixou você em comunhão, aí Ele te batiza com os dons espirituais. Vamos ler Atos capítulo 2. Glória a Deus. E eu já encerro agora. Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 4. Atos capítulo 2, versículo 1, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O contexto nós conhecemos, a história nós conhecemos. São 128 no cenáculo, orando unanimemente, e a oração deles é essa: envia o Consolador, envia o Consolador, envia o Consolador. Um dia chega completo o Pentecoste, e do céu vem um barulho, como de um vento. Não é um vento, mas é um barulho parecido. Um barulho como de um vento, enche a casa, e depois de encher a casa, enche o povo. Glória a Deus. Porque Deus faz isso. Primeiro Ele transforma o ambiente, para depois transformar o indivíduo. Oh, glória. Deus nunca começa transformando o indivíduo para depois transformar o ambiente. Ele sempre transforma primeiro o ambiente e depois o indivíduo. Glória a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar algo de Deus. É por isso que quando você ora, você não vê acontecer de imediato, porque Ele não trabalha no indivíduo, Ele trabalha no ambiente. Você não percebe, mas o ambiente está sendo mudado pela presença dele. E quando o ambiente fica cheio da presença dele, Ele transforma o indivíduo que está no ambiente. Glória Aleluia. a Deus. A prova disso é Jonas. Jonas está dentro da baleia, ou do grande peixe, como você quiser. E ele começa a orar dentro do grande peixe. Ele começa a orar, e a Bíblia diz que Deus começa a conduzir o grande peixe até a cidade que Deus queria levá-lo. Aleluia a Deus. Jonas não está vendo a situação mudar. Jonas está tudo escuro dentro do ventre, cheio de alga. Ele está dizendo que parece que está nos seios do inferno. Se quebrou o joelho. Ele está orando. E enquanto ele ora, a situação onde ele está não muda em nada. Mas o ambiente que ele está sendo conduzido por Deus para um lugar específico. Aleluia. Aprenda algo. As nossas armas são poderosas em Deus. A nossa guerra não é carnal, é espiritual. Então quando você começa a batalhar, a sua batalha não é ganha na terra primeiro, é ganha nas regiões celestiais. Aleluia. Então você começa orando aqui e Deus começa se manifestando lá. Aleluia. E quando a região celestial é rompida, Deus se manifesta aqui. Mas até se manifestar aqui, continua orando, insistindo lá. Porque você não vê, mas a manifestação acontece. Glória a Deus. Aleluia. Fecha parênteses e volta para cá. Ele enche a casa, depois de encher a casa, ele enche o povo. Glória a Deus. Aleluia. Encheu o povo. Perceba. Ele vai dizer o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso aqui que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2 não é língua estranha. Não é o Kamanubra do Devassa. Aqui não. Aqui é outras línguas. Olha a diferença de Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 44, eu acho. Glória a Atos 10, 44 a 46. Atos 2 é o Pentecoste, é a descida do Espírito Santo. Agora olha Atos 10, capítulo 10, versículo 44.
E dizendo Pedro aí nessas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramava também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificaram a Deus. Perceba, olha o 46. Porque os ouviram falar em línguas. Em línguas. Olha Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Outras línguas não é língua espiritual. Outras línguas não é manifestação do Espírito Santo na sua divindade como línguas estranhas. O que está acontecendo em Atos capítulo 2 são o povo, os 120, pregando na língua do povo que ali está. São todos judeus, mas uns pregam em grego, outros pregam nas regiões, porque ali tinha muitas cidades. O Pentecoste é a festa da colheita. Então diversas cidades vinham, diversas regiões vinham, diversos países estão presentes. São aproximadamente 11 países, se não me falha a memória. 11, se você continuar lendo, a Bíblia vai dizer o nome de cada um que ali está. Olha lá, versículo 9. Atos capítulo 2, versículo 9. Eu vou ler o versículo 8 para você entender. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em quem somos nascidos? Olha o povo que está lá: os partos, os médios, os elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, o Líbano, junto Cirene, versículo 11, cretenses e árabes. São 15 povos. 15 povos. Você acha que Deus é besta? Deus é oportunista. Deus é oportunista. Quando Ele vê a oportunidade, Ele age. Glória a Deus. E Deus ama pessoas oportunistas. Quando vê a oportunidade, age. Não na forma pejorativa da palavra, agir por engano. Não, mas ter a oportunidade e não deixar passar. Tem 15 povos ali. Você acha que Deus é besta? Quando Ele batiza o povo, Ele dá línguas para o povo. Não estranha. O povo nunca viu isso. Se Ele começa a falar línguas estranhas, o povo corre. Mas eles começam a pregar o Evangelho. Eles começam a pregar o Evangelho em cada um nas línguas. Nos barcos, nos negros, nas línguas. Aí eles ficam dizendo: como pode? São todos galileus, mas cada um fala com a nossa língua. Era Deus dizendo: eu vos enchi do Espírito Santo, agora prega. Porque eu não estou te dando poder para criticar, estou te dando poder para pregar. Então prega. Glória a Deus. Prega. Porque o nosso erro é achar que o Espírito Santo nos enche para ficar em casa dormindo. Quer ser do Espírito Santo? Seja cheio, mas seja cheio e vai usar o que Deus te deu. Glória a Deus. Seja cheio, mas seja cheio e vai usufruir daquilo que Deus te deu. Porque Ele não é besta, Ele não vai te dar dom para você ficar em casa dormindo. Se Ele te der dom, você vai ter que trabalhar com o dom que Ele te deu. Glória a Deus. Se você não quer trabalhar, então não peça. Não peça. É Jesus. Não peça. Tira nós, Deus. Aleluia. Me dá o da cura para quê? Me apareceu no status. Tá bom. Espera aí. Coisa linda. Eu lembro que um pastor contando a história. Ele dizia que foi pregar. Perdão, ele foi para o monte. Chegou no monte e subiu mais 2 irmãos que ele não conhecia. E a conversa entre eles era o seguinte: varão, estou num propósito forte. É mesmo, varão? É. Estou orando para Deus me dar o dom da cura. É mesmo, varão? É. Porque se Deus me der o dom da cura, eu estou feito. Vai receber nunca. Não vai receber nunca, porque Deus é onisciente. O problema do homem é pensar que ele consegue enganar Deus. Eu vou pedir agora, Deus vai me dar, e amanhã eu desvio e usufruo como eu quiser. Não dá. É diferente.
crente, quando você é crente, Deus te dá. E no percurso você desanima. Você sai do caminho. Com as porradas da vida, é verdade. É diferente. Deus entende. Por isso que Ele te dá e não toma de volta. Até porque, se Deus te der um dom e Ele tomar de volta, no dia do juízo, Ele não pode te cobrar nada. Então o dom que Ele te dá é para isso. Porque o dom que Ele te der, quando chegar no juízo, Ele vai pedir as obras do dom. Aí você tem o dom da cura, o dom de falar em línguas, o dom de pregar, sei lá o que. Quando chegar o dia do juízo, Ele vai falar: eu te dei o dom, você usou no quê? Aleluia. É por isso que quando alguém tem o dom e o enterra e não usa, o prejuízo é grande. Glória a Deus. Ele não toma de volta. Aí no dia do juízo ele vai pedir: mas eu te dei e você não usou. Não usou por quê? Se já te dei. Aleluia. Pastor Carlos Eduardo, ou Eduardo Araújo, como quiser, ele também está dizendo: o dom do Espírito é um fruto, que se você não usar, é um veneno que te mata. Jesus é forte. Se você não for usar, não peça. Aleluia. Não peça. Mas vamos lá. Para mim concluir. Deixa eu ler algumas coisas aqui. Então perceba. Deus trabalha com as oportunidades. Deus é esperto, Deus é inteligente. Deus é estrategista. Então nem tudo é manto, nem tudo é mistério, nem tudo é replôvia. Tem coisas que é ordem. Tem coisas que você precisa entender que nem tudo Deus vai querer te dar línguas estranhas. Nem tudo você vai agir na manifestação do Espírito Santo. Tem lugares que você vai ser guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, mas não se manifestando com o Espírito. Deixa eu ler algo que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14. Atos, capítulo 14. Perdão, Coríntios, capítulo 14. Glória a Deus, aleluia. Primeiro Coríntios. 1 Coríntios 14, a partir do 27. Primeira Coríntios, capítulo 14, versículo 27. Olha o que diz: e se alguém fala em línguas estranhas, faça-se isso por 2, ou quando muito, por 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, que esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros o julguem. Mas se a outro estiver afetado, e for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Isso aqui é ordem no culto. Isso aqui é a igreja de Corinto. Essa igreja desfrutou dos 9 dons do Espírito Santo. 9. Eu já vou te mostrar os 9 dons. Vamos lá, para concluir e acabar e nós vamos para casa. Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Já lê, já conclui e nós encerramos. Capítulo 12, a partir do versículo 4. Versículo 1, vamos ler do 1 ao 11, para ficar gostoso. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejam ignorantes. Vós bem sabeis que eu era gentil, levando aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha o 7. Mas a manifestação do Espírito é
é dada a cada um para que se for útil. Perceba, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dado, primeiro dom, palavra de sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito, segundo dom, palavra da ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito, terceiro dom, a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito, quarto dom, dom da cura, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro o dom de discernimento de espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e ao outro a interpretação de línguas. Mas um só é como o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aleluia. Observe isso. O versículo 4 vai dizer o seguinte: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5: há diversidade de ministério, mas o Espírito, ou melhor, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6: há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então observe, quem derrama os dons espirituais é o Espírito. Quem dá ministério é o Senhor, que é Cristo. E quem opera os sinais de prodígios, milagres, maravilhas é Deus. Então não é bagunçado. Nós que não entendemos. Tudo tem ordem. Então Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo: quem dá os dons é o Espírito Santo. Quem dá os ministérios é o Senhor Jesus. E quem governa os prodígios, milagres e maravilhas é o próprio Deus. Perceba que há muitos dons, mas um só Espírito. Há muitos ministérios, mas um só Senhor. E todas as operações de milagres e maravilhas por um só Deus. Então Paulo está dizendo isso aqui. Por quê, Richard? Porque na igreja de Corinto, essa igreja desfrutou dos 9 dons. Todos esses dons: palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dom de cura, operação de maravilha, profecia, discernimento do Espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Todos os 9 dons a igreja de Corinto desfrutou. Você nunca vai poder ter os 9, porque está escrito: e a outro, e a outro, e a outro, e a outro. É no máximo 2. Se você pedir mais, você é louco. Porque se um já é cobrado, mais 2, 3. Então vigia. Vigia. Deu certo? Vamos lá. Então a cada um é dado um dom. E cada dom está escrito, versículo 7: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Lembra do que eu disse agora há pouco? Deus não vai te dar um dom para você ficar parado. Ele vai te dar um dom se for útil. Se não for útil, esquece. Esquece. Então vamos lá. Ele vai dar um dom para cada um que for útil. O que acontece na igreja de Corinto? Eu encerro agora. Na igreja de Corinto havia disputa. Eles queriam ver quem profetizava mais. Eles queriam ver quem operava mais milagres. Eles queriam ver quem era melhor que o outro no mundo espiritual. Então um começava a profetizar aqui, levantava o outro lá atrás e profetizava também. Levantava o outro lá. Então daqui a pouco tinha 3, 4, 5 profetizando na mesma hora. Aí ninguém entendia nada. Alguém começava a falar em línguas aqui, levantava o outro lá atrás e falava mais alto. Aí o do meio falava mais alto ainda. Aí o do público falava mais alto. Todo mundo gritando. Aí Paulo chega na igreja e fala: ei, fala com a bagunça. Todos podem profetizar, um depois do outro. Verdade. Não é o mesmo Espírito? Sim. Aí alguém vai dizer: mas quando o Espírito Santo vem, eu não me controlo. Valela. Porque o Espírito Santo não te deixa consciente. Você sabe o que você está fazendo. Então quando tem um profetizando, espera ele terminar. Quando ele terminar, ele senta e levanta o outro. Todos podem, diz Paulo, todos podem profetizar, um a cada seu tempo, um depois do outro. Olha o que ele disse: se tiver um profetizando e levantar um segundo a profetizar, quando o terceiro levantar, o primeiro senta. Pronto, o terceiro. Por quê? Porque se todo mundo falar junto, quem entende o quê? Eu já fui pregar em igrejas que chega lá, tem uma irmãzinha aqui de oração, ou sei lá, naqueles movimentos. Aí um produz uma toreia e o outro não toreia. E os dois ficam falando. Eu fico pensando: o que essa mulher está ouvindo? Primeiro, que se ela der atenção para um, ela não ouve o outro. Segundo,
no meio do culto, é justamente na hora do louvor. Então é só berro. Para mim, ninguém entrega. Então sai de perto. Ninguém está no meu ouvido. Então, você precisa entender isso aqui. O culto tem ordem. Todos podem profetizar. Todos podem ter os dons. Todos podem usar os dons. Cada um no seu tempo. Aí olha o que ele disse. Se você já fala em línguas, fale por um, por dois, até por três. Mas se não tiver intérprete, para de falar. E fala entre você e Deus. Por quê? Porque as línguas estranhas não edificam ao próximo. As línguas estranhas edificam a você mesmo. Então quando você fala em língua, você está edificando o seu próprio tempo. E se não tiver um intérprete no meio do culto para traduzir o que você está falando, não tem sentido. Ninguém entende. Mas quando você está falando em línguas e se levanta o intérprete, maravilha. Por quê? Porque Deus vai falar através da sua boca, traduzindo com o intérprete, ou interpretando com o intérprete. Mas se não tiver, é proibido falar? Lógico que não. Fale, seja livre, mas respeite quem não fale. Respeite quem não gosta. Nós precisamos entender que nós não somos obrigados a enfiar o Espírito Santo goela abaixo de ninguém. Quem não quer, não fala. Quem não quer, não manifesta. Nós não somos obrigados e ninguém é obrigado a receber também. Recebe se quer. Se ele não obriga ninguém, por que eu tenho que brigar? Liturgia do culto. Na igreja de Corinto, Paulo chega e fala: acabou a bagunça, põe ordem. É um Espírito só, é um Senhor só e é um Deus só. Quando um falar, o outro cala. Já Jesus está lá fora. Quando o burro fala, outra pastoreia. Ponto. Acabou. Richard, mas para que eu preciso bater no Espírito Santo? Primeiro, para que ele te governe. Para que ele te direcione o que você tem que fazer. Porque a primeira coisa que ele faz na vida do pecador é convencer o pecado. Na vida do crente, ele habita, ele confirma a filiação e ele dá comunhão na igreja. Quarto lugar, o quinto lugar, você precisa entender que o Espírito Santo só vai te dar os dons se for para você usar. Amém? Vamos orar. Aleluia, Jesus. Coloque de pé. Semana que vem vamos tratar sobre o batismo com fogo, porque é totalmente diferente o batismo do Espírito Santo do batismo com fogo. O batismo com fogo não tem nada a ver com a manifestação. Batismo com fogo é forjamento de caráter. O que é isso, Richard? É possível você ver alguém pregar, operar milagres, operar maravilhas, ir lá fora, ter duas famílias, se embriagar, encher a cara, se prostituir. Por quê? Tem um espírito, mas não tem o fruto. Tem o dom, mas não tem o fruto. Tem o espírito, mas não tem o caráter. Então, quarta-feira que vem, batismo com fogo. Vamos lá. Feche seus olhos. Pai, uma vez mais te damos graça por esta noite. Obrigado pelo teu ensinamento aos nossos corações, Jesus. Obrigado por ter nos conduzido e ter falado conosco nesta noite. Eu quero te pedir que essa mensagem crave em nossas mentes e nossos corações. Que nós possamos guardar na tábua do nosso coração. E dioturnamente nós venhamos meditar nela, Senhor. Que nós não venhamos nos afastar dos teus caminhos. Espírito Santo, eu quero te pedir que nesta noite o Senhor tome o teu reino sobre nós. Que o Senhor nos governe dioturnamente. Que o Senhor nos guie aonde pisar, aonde entrar, como falar. Que o Senhor obre em nós os frutos do Espírito. E que nós possamos andar em comunhão e graça com o Senhor. Não só hoje, Pai, mas daqui até a glória. Porque nós queremos não somente o paraíso, mas queremos também entrar no teu reino. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Coisa linda. Negócio chique, chique. Aleluia. Pode.